Eu vou abordar essa questão da feiticeira, da consulta que Saul faz à feiticeira. Né? E essa dúvida recorrente num país espírita como o nosso. É a segunda expressão de fé que mais cresce no Brasil, depois da profissão evangélica. Isso resultado agora dos últimos censos, 2010. Então isso é bastante curioso, é preciso nós termos realmente sensibilidade bíblica para entender a questão. Um dos textos usado pelo Espiritismo é essa aqui. Mas é uma grande falácia a argumentação espírita. Vamos lá. Eu vou citar, claro que não dá para a gente discorrer muito sobre o tema, mas algumas questões que demonstram biblicamente que não é Saul quem aparece aqui e conversa com, ou melhor, não é Samuel que aparece e conversa com Saul. Primeira coisa que nós temos que levar em consideração é que Deus já não falava mais com Saul. Certo. O capítulo de número 15 e versículo de número 23, Samuel aparece reprovando Saul como sendo alguém rejeitado agora por Deus por ter praticado no santuário feitiçaria. Certo. Então Deus rejeita. A primeira coisa, Saul era um homem que Deus já tinha rejeitado, não queria mais relacionamento com ele. Terrível essa situação quando alguém cai nessa desgraça de abandono de Deus, né? E Deus é soberano para isso. Segunda questão que deve ser evidenciada está no próprio capítulo 28, versículo 6, que revela que Deus já não falava. Tanto é verdade que Deus não tinha mais comunhão com Saul, que ele já não fala mais com Saul. Capítulo 28, verso 6, que diz que ele consultava através de profetas, tentava falar com Deus através de Urim e Tumim, que era um outro método de consulta ao Senhor, e Deus não falava mais com ele. Como é que agora, através de uma prática condenada pelas Escrituras, que é a mediunidade, né, que é a consulta de mortos, é uma questão amplamente condenada pelas Escrituras, Êxodo capítulo 22, Levítico capítulo 20, Deuteronômio capítulo 18, todas condenam a prática da mediunidade. Agora Deus se faz uso dela para falar com alguém que ele já não falava através de Urim, Tumim, de profetas. Fica claro que não era Samuel. Uma outra questão é que a mulher diz ver Deus ir subindo da terra. Né? Então é uma interpretação que ela tem daquele episódio, né? Uma leitura que ela faz daquele quadro. Obviamente a Bíblia fala que Satanás se transfigura até mesmo em anjo de luz, né? E para enganar, como ele tem feito ao longo da história. Esse é o papel dele, falamos aqui, o papel dele é matar, roubar e destruir. Além disso, nós também podemos entender que a comunicação dos mortos também é impossível pelo texto de Lucas, capítulo 16, que é aquela história de Lázaro e o Lázaro e o rico. Também através de Hebreus capítulo 9, versículo 27, que fala da morte como sendo algo definitivo. Um outro texto que sempre vem à baila, né, nessa questão é aquele momento da transfiguração, em que Jesus aparece ali de modo glorificado, e aparece na nuvem Moisés e Elias, e no chão ali, enquanto eles estão no ar, né, assim, pairando no ar, envolto numa nuvem de glória, no chão havia 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. E os espíritas usam também essa passagem dizendo que ali houve comunicação com os mortos, né? Primeiro, que Elias não morreu. Ele aparece ali e não morreu. Então, esse é um ponto. Segundo, que apesar, então, ele diz assim, mas Moisés morreu. É fato que ele foi sepultado, né? Tem o seu corpo escondido pelo arcanjo Miguel, está no início da epístola de Judas. Mas o que a gente vê ali naquele episódio são os apóstolos que dirigem a palavra, é uma ação dos apóstolos em relação àquele ambiente ali espiritual que havia, se referindo a quem? Falando com quem? Com Moisés ou com Elias? Não é isso. Nós vemos o texto que ele dirige, Pedro, no caso, dirige a palavra a Jesus. Né? E não tem nem resposta disso, não é? Você não vê ali Elias ou Moisés falando com os apóstolos que estão ali no cume do Monte da Transfiguração. E nem Jesus mesmo responde àquela proposta de Pedro de armar cabanas ali. Então ali, de fato, não acontece comunicação com os mortos, né? Então essa é uma doutrina que deve ser rejeitada. Há muita base bíblica ainda para explorar o assunto. Tá certo.